Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, Segunda Reis, no capítulo 19. Perdão, primeiro Reis 19. Tá, queridos? Primeiro livro de Reis 19. Quantos gostam de ler o Velho Testamento? Eu vi pouco amém. Será que é pouca gente que lê ou pouca gente que gosta? O que será? Primeiro Reis 19, 15. Eu gosto muito de ler o Velho Testamento porque a própria palavra fala no Novo Testamento, em Hebreus, que as coisas do velho são como sombra, né? O que é uma sombra? Ela não é a matéria, mas ela possui a mesma forma que nós temos, correto? Então, sombra fala de algo que viria, que seria o novo para completar o velho. E eu gosto muito de ler, estou lendo, né, na minha leitura diária o velho. Já falei bastante, já preguei bastante sobre Davi nos livros de Samuel e agora estou no livro de Reis. E lendo, né, sobre a vida dos profetas aqui, Elias, nesse momento, eu fico muito impressionado e aprendo bastante. E como os ensinamentos do velho se complementam no novo. Então aqui, queridos, nós vamos falar hoje sobre grandes privilégios. São resultado de grandes responsabilidades. Perdão, ao inverso. Grandes responsabilidades são resultado de grandes privilégios. Por quê? Quantos gostam de privilégios aqui? Levanta a mão. Quem não gosta? Não é verdade? Nós vemos isso na vida secular de uma forma muito clara. Um exemplo. Pessoa que não é uma regra, né? Na verdade, a gente vê isso também, mas normalmente os grandes salários, os grandes executivos, normalmente são pessoas que se dedicaram muito tempo estudando, trabalhando, né? Normalmente, as profissões públicas com os maiores salários são para aquelas pessoas que estudaram muito, estudaram bastante, se dedicaram. E às vezes a gente pensa, pô, fulano ganha bem demais. Mas a gente não para pensar quanto tempo ele teve que estudar. Não é verdade? Porque normalmente a gente olha para o privilégio que ele tem de ganhar bem. Mas a gente não olha o preço que ele teve que pagar para estudar bastante. E às vezes a gente, como cristão, às vezes a gente olha para isso e não consegue compreender muito bem. Porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus justo. E aí a gente entende, a gente pode compreender um pouco como essa questão do privilégio e responsabilidade, elas andam juntas. Aqui nós estamos num período da história onde Deus fala com Elias, um grande profeta do povo hebreu na época, do povo de Israel. Um grande profeta tinha que ser usado para escolher um sucessor. Então aqui a gente encontra Deus nesse contexto falando com Elias, porque Elias passa por um momento muito difícil, depois de um grande enfrentamento espiritual com os profetas de Baal. Você pode ler na sua Bíblia nos capítulos anteriores. Elias faz uma grande proeza contra os profetas, os sacerdotes de Baal na época, onde ele enfrenta os profetas, ele desafia os profetas e o próprio povo de Israel. E depois daquele grande feito maravilhoso, se você já leu, você conhece a história, os profetas de Baal são mortos, e aí uma rainha chamada Jezabel manda um recadinho para Elias, para o grande homem de Deus, que tinha passado por aquele grande enfrentamento, por aquela grande conquista, e fala assim: assim como aconteceu com os profetas de Baal, assim vai acontecer com você, você vai morrer. E aí Elias fica com medo, fica depressivo, some. Elias passa por um momento muito difícil.
E aí Deus então resolve, diante daquela atitude de Elias, Deus fala algo com Elias. E no versículo 15 Deus fala assim para ele: olha, volte para o caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nizi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fez sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 12 parelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fez. Ou seja, você já sabe o que aconteceu. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e ele se tornou o seu o quê? Servo. Vamos lá, gente, seu o quê? Aqui na versão de hoje eu li na NVI, fala seu auxiliar. Eu quero gastar um tempinho nisso aqui para fazer de pano de fundo no entendimento da mensagem. Por quê? Porque o que acontece entre Elias e Eliseu, aquele momento onde Elias pega seu manto e joga sobre Eliseu, é um prelúdio, é sombra daquilo que Jesus faria com seus discípulos e que hoje Jesus faz conosco. Como, pastor? Eu vou explicar. Eu peço tua atenção nesse momento porque isso é um primeiro passo, é um entendimento maduro da nossa responsabilidade como filho de Deus, como cristão, e o que isso engloba. Vamos lá. E eu provavelmente vou gastar mais tempo aqui com vocês. A primeira responsabilidade de Eliseu aqui, porque se você conhece a história, lá na frente você sabe o que acontece. Eliseu se torna o sucessor de Elias. Eliseu pede algo ousado. É verdade ou não é? Quantos já leram isso? Eliseu pede ou não pede algo ousado a Elias? Se você não sabe, a gente vai ler daqui a pouco. É algo extraordinário. Normalmente a gente só pensa naquilo que acontece depois com Eliseu. Porque Eliseu pede algo que a gente gosta muito de falar, e às vezes tem um entendimento errado do que seja isso. Unção. Quantos não gostam de unção? Quantos não gostam de receber mais da unção de Deus? Amém? Você gosta, eu também. Nós precisamos da unção de Deus. Só que aqui acontece algo interessante. Elias ouve de quem que Eliseu seria seu sucessor? De quem? Vamos lá, gente, de quem? De Deus. Deus não falou com Elias? Você vai ungir Eliseu como seu sucessor. E aí, quantos já ouviram? Se você quiser, você pode abrir lá em Marcos, capítulo 6. Vamos lá em Marcos, capítulo 6, para a gente ver algo parecido que Jesus faz com os seus discípulos. Marcos, capítulo 6. Perdão, não é 6 não. É 1, versículo 16. Marcos 1, 16. Desculpa que eu estou com o meu tablet aqui, então demora um pouco. A tecnologia é ruim nessa hora. Marcos 1, 16. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores.
Eles estavam o quê? Trabalhando. Algum paralelo com Eliseu? Eliseu não estava trabalhando, sim ou não? E disse Jesus, sigam-me. Pelo menos a minha versão fala, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eliseu estava trabalhando, só falou, deixa eu dar um beijinho para papai e mamãe, que eu já volto. Então Elias falou assim, vai e volte, porque você já sabe o que aconteceu. Vamos lá, o que você quer dizer com tudo isso, pastor? Vocês já ouviram talvez alguma palavra aqui, o pastor Ebe, a gente já passou uma palavra chamada Talmidim. Quantos se lembram de Talmidim? Significa o que em hebraico? Quantos lembram? Aprendiz, discípulo, né? Servo. Mas normalmente Talmidim significa discípulos e Talmidi, discípulo. Eu quero voltar com você lá em 2 Reis, capítulo 6. Volta comigo, 2 Reis. 2 Reis. Segundo Reis 2, perdão, tá? Segundo Reis 2. Na primeira passagem, não, eu quero segunda mesmo agora. Agora é que é o negócio. 2 Reis 2, 1. A gente já sabe que Elias fez isso com Eliseu, que Jesus fez isso com os discípulos, não é isso? Deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 2, verso 1. Talmidi. E eu quero contar um pouquinho, se você não lembra, eu quero reforçar, se você não sabe, eu quero poder trazer essa palavra de conhecimento para você. Por quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e não entende muito bem as coisas. Como era uma pessoa, até ela chegar ao status de ser um discípulo naquela época de Jesus e também no hábito de todo o povo hebreu, né, para a pessoa ser um discípulo e até se tornar um rabino, ou seja, um mestre. A Bíblia fala que os discípulos chamavam Jesus como, de quê? De mestre, amém, queridos? Eles várias vezes se referiam a Jesus como mestre. E um rabino começava a se tornar, a pessoa só podia se tornar um rabino aos 30 anos. Ou seja, quando ele ia começar a partir a ensinar. Jesus começou com o seu ministério com quantos anos? Quantos? 30 anos. Então Jesus era um rabino. Jesus passou por toda a escola normal de ensino judaico. E aí a gente pensa, era uma escola moleza. Eu vou falar um pouquinho para você, se você não sabe ou se você não lembra da pregação do pastor Ebe, como que um jovem chegava a se tornar um discípulo. O caminho é longo e é bem árduo, bem estudioso. Vamos lá, algumas informações interessantes. Vamos lá, toda criança com 5 ou 6 anos no ensino judaico, ela ia para a escola local, onde ela é ensinada por rabinos locais. E ali essa criança, ela passava a estudar costumes, culturas e também a palavra de Deus. Até os 10 anos, no primeiro nível de ensino judaico, a criança, ela precisava decorar toda a Torá, o que para nós hoje é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, até 10 anos de idade. Molinho, né? Você que já leu esses 5 livros, você gravar Levítico, aquelas leis, queridos, Números, os detalhes do tabernáculo. Então, uma criança, e isso ela não era um discípulo, não. No ensino judaico, ela passava por esse primeiro nível. Ela se dando bem, ela sendo o cara, top, né? O sinistro, o bambambam, ela ia para o segundo nível. Onde nesse segundo nível continuavam os estudos e ela precisava, além de saber a Torá, interpretar a Torá, ela precisava também decorar os 39 livros do Velho Testamento. Isso ela chegava nesse segundo nível entre seus 15 e 16 anos, no processo do ensino judaico. Então, os feras, os que conseguiam isso, os melhores, partiriam para um terceiro nível.
E aí esse jovem procurava um rabino e perguntava se ele poderia ser seu discípulo. Ele se oferecia para ser seu discípulo. E aí o que acontecia? Um rabino, já um mestre formado, ele ia fazer uma entrevista a respeito da palavra, a respeito dos costumes, a respeito da cultura judaica. Se esse jovem fosse aprovado, o rabino falava algo para ele. Se ele fosse reprovado, o rabino mandava ele estudar mais. O rabino falava, ainda não é o tempo. Você vai ter que estudar mais um pouco. Você vai ter que dar continuidade aos seus estudos. Agora, o interessante é que quando esse jovem era aprovado para se tornar um discípulo, esse rabino falava algo interessante para ele. Você é capaz, siga-me. O que isso tem a ver conosco hoje? O que tem a ver com Jesus e os seus discípulos? Jesus falou, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me. Muitos daqueles homens já tinham passado da idade. Se aqueles homens eram pescadores, sinal que eles não tinham sido o quê? Com 30 anos. Pensa. Aprovados. Eles não eram rabinos, concorda? Sim ou não? Eles não eram os tops da época. Eles não eram os melhores da época na palavra, na cultura, nos ensinamentos judaicos. E o que Jesus está fazendo com eles agora? Sigam-me. Jesus está falando para eles como um rabino falaria para um discípulo. Você é capaz de fazer o que eu faço? Você é capaz de ser como eu sou. Siga-me. Quantos aqui seguem Jesus? São discípulos de Jesus. Isso é um novo entendimento para nós como os discípulos de Cristo. Por quê? Querido, há muito mais envolvido no nosso relacionamento com Deus, no nosso entendimento de viver o Evangelho, do que simplesmente a gente levantar a mão, nós fomos salvos e parou por aí. Porque Jesus, quando chamou a mim e a você, ele falou assim, olha, você é capaz de fazer o que eu faço e de ser como eu sou. Eu vou repetir porque você não entendeu. Vou dar outra chance. Quando Jesus nos chamou, querido, quantos foram chamados por Cristo aqui? Eu quero, em nome de Jesus, dar uma marretada nessa mentalidade de que eu vou sentar no banco a vida inteira e não vou fazer nada para Jesus a vida toda. Porque isso Satanás nos roubou. Quando Jesus nos chama, querido, a salvação é somente o meio, ela não é o fim das coisas. É só o meio. Para que nós, porque pelo entendimento da salvação, se nós somos salvos, nós temos quem habitando entre nós? E é o Espírito Santo quem nos transforma. Amém, queridos? Ele que nos capacita. Agora, quando Jesus nos chama, o que ele está falando? Assim como ele chamou Pedro. Você foi chamado como Pedro, Tiago, João. Amém ou não amém, querido? Você foi chamado, eu também. Então, quando ele nos chamou, o que ele estava querendo dizer? Sigam-me, porque vocês são capazes. Vocês vão fazer o que eu faço e serão como eu sou. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Queridos, a verdade do Evangelho nos foi roubada durante muito tempo. Do propósito pelo qual eu e você nós fomos chamados. Jesus não nos chamou simplesmente para fazer cosquinha na gente, não. Para a gente ser chamado de crente, porque a Bíblia mesmo fala que crente até os demônios são. Quando a gente fala que quando nós falamos que nós somos cristãos, é diferente. Por quê, pastor? Porque cristão significa seguidor, imitador de Cristo.
Ih, pastor, mas eu estou em tanta debilidade, eu tenho tanto espinho, eu tenho tanto carrapicho, eu tenho tanta limitação. Irmão, fica tranquilo que Jesus sabe desse pacote todo e mesmo assim Ele te chamou da mesma forma. Amém, queridos? Pedro também tinha um monte desses negócios, João também, Tiago também, nem por isso Jesus deixou de chamá-los. Na época, eles não tinham as profissões mais belas, porque ser rabino na época era algo... O cara era o cara, irmão, o cara estudava muito. Imagina um jovem de 15 anos, quem tem 15 anos aqui? Levanta a mão, tem alguém aí? Imagina você saber, Milene, decorar, e um detalhe, todo o Velho Testamento, detalhe, naquela época, querido, não tinha ensino escrito, tinha computador, iPad, iPod, iPad, nada não. O rabino falava, e o discípulo repetia. Era ouvindo e falando. Não tinha esse lance, você tem caderno, à vontade, caneta, lápis, borracha. Não era assim não, queridos. Então os caras eram top, os caras eram fera. O rabino era muito respeitado e ainda hoje é. E mesmo assim, Jesus fala isso para os discípulos. Eu acho isso, querido, extraordinário. Eu preciso olhar com um grande privilégio que eu tenho de ser chamado por Jesus. Não somente ser chamado crente, mas ser chamado por Jesus. O privilégio de andar com Jesus, porque esses homens tiveram um grande privilégio. Quantos se sentem privilegiados de andar com Jesus? Amém, queridos? Então, nós não somos um bando de cabeça dura, bronco. Você é filho de Deus, você tem um grande e o maior privilégio que o ser humano tem. Primeiro, caminhar com Deus e ter Deus habitando dentro de você. Ponto. Só que às vezes o diabo quer nos empurrar, que a gente não tem importância, que a gente não tem valor. Muitas vezes o sistema do mundo tenta nos empurrar para baixo, a verdade não é? É assim com você, é assim comigo também. Só que eu tenho o maior privilégio que um ser humano pode ter. Quando eu entro no meu quarto, desculpa a palavra até, me tolere, até no vaso, eu tenho o maior privilégio, porque eu posso falar com meu pai a hora que eu quiser, e tem gente que não pode fazer isso. Você pode estar no banheiro, você pode estar onde for, aonde for. Você crê, se você falar com o pai te ouve? Que privilégio maior, que fortuna, que dinheiro, que profissão você possa ter, que possa se comparar a você caminhar com Jesus. Para pensar. Isso é um grande privilégio. E eu preciso olhar para isso com uma grande responsabilidade. Não vim te dar leitinho hoje. Elias falou assim para Eliseu, vai e volte, porque você já sabe o que aconteceu. Qual foi a atitude de Eliseu? Responsabilidade para com o seu chamado. Primeira responsabilidade. Eliseu vai, mata o que ele tinha que matar, despede e volta e corre atrás de Elias. E aí Eliseu começa a ser seu auxiliar, ser seu servo, ser seu discípulo. Só que aqui, queridos, a realidade é outra na época. Eliseu ia andar com Elias, Eliseu tinha que deixar sua família, e naquela época o processo era esse, porque o discípulo, ele se devotaria ao seu rabino para o resto da vida, ou até quando alguma coisa acontecesse. Naquela época, a autoridade do rabino sobre o discípulo, incrivelmente, era até maior do que os próprios pais, porque era como se fosse um ministério à parte. O discípulo iria não somente servir ao seu rabino, mas ele seria aquele que daria continuidade à forma de pensar, ao núcleo de pensamento do rabino, a forma dele enxergar a própria palavra de Deus.
E ali não somente ele ia aprender da palavra, mas ele ia aprender os costumes, seu rabino ele iria servir. Então era algo muito precioso, muito valorizado. E nós precisamos valorizar o caminhar com Cristo, sermos discípulos de Cristo. Não podemos olhar para esse chamado de Jesus para nós com pouca coisa, brincar de ser cristão, brincar de ser filho de Deus. Não podemos, temos que olhar para isso com responsabilidade, com privilégio, mas com responsabilidade. Porque todo grande privilégio, existe grande responsabilidade por trás deles. Grande. E Eliseu sabia disso. Qual o outro privilégio que Eliseu teria? Quem era Elias? Elias era o referencial de profeta naquela época. Havia algo chamado Escola de Profetas, que o profeta Samuel fundou, e a gente vai ver aqui no capítulo 2. Várias escolas, várias cidades onde tinham escolas de profeta. E ali Eliseu foi servir Elias e estando com ele na escola de profeta. Então, a primeira responsabilidade com o meu chamado. Jesus te chamou, fala para o teu irmão, Jesus te chamou para ser discípulo dele, para dar continuidade àquilo que ele fez. Amém, queridos? Então, essa segunda responsabilidade é muito interessante. Responsabilidade de Eliseu. A primeira foi para com o seu chamado, a segunda para com o seu treinamento. Porque Eliseu passa a seguir Elias, mas depois você vai ver de alguns capítulos na Bíblia, é que chega o momento de Elias levantar Eliseu como seu sucessor. Olha só que interessante. Foi algo, eu penso assim, foi algo extraordinário para Eliseu. Andar com Elias, servir a Elias, um privilégio que talvez outros na escola de profetas, entre outros profetas, não tiveram. E aí, Eliseu, ele tem responsabilidade com o seu chamado, quando Elias fez com ele, mas ele passa para um outro nível de responsabilidade, que é o quê? Responsabilidade para com o seu treinamento de discípulo. E nós hoje, como cristãos, precisamos entender e olhar isso com muito valor. Nós precisamos ser responsáveis com o treinamento que Jesus está nos dando, com as oportunidades que nós temos de crescer em Deus, no reino dele e segundo a sua vontade. Um exemplo prático, como que você é treinado por Deus na palavra dele, na vida com Deus, em todos os assuntos que você sabe que é de agrado da vontade de Deus para a sua vida. Um exemplo claro. Quando você valoriza aquilo que os seus discipuladores, seus líderes, seus pastores, seus mentores, seja quem for, esteja falando para o seu próprio bem. Um exemplo. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Ler a Bíblia é treinamento para você, é ou não é? Sim ou não, querido? É. Toda a base da nossa vida está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E ai daquele que não valoriza o ler a palavra de Deus. Saco vazio não para em pé. Já ouviu esse ditado? Não leia a Bíblia e você nunca vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Ponto. A Bíblia é uma forma de nos treinar, de nos capacitar. Eu vou chegar lá na frente ainda quando Eliseu vai receber algo de Elias. Orar. Oração faz parte desse treinamento. Vamos orar, irmão? Eu não quero não. Vamos para a igreja orar? Não quero não. Vamos para a vigília? Não quero não. Quando o bicho aperta, o que faz? Ora por mim. Ora por mim. É errado você pedir oração? Não, claro que não. Eu peço. Mas até quando, irmão? Até quando? MSEC é forma de treinamento ou não é?
É uma oportunidade que você tem de aprender mais da palavra de Deus, como criar seu filho, como você se santificar, batalha espiritual. É uma forma de você aprender sobre batalha espiritual, da sua autoridade em Cristo Jesus, da sua autoridade como cristão, da sua autoridade como pai, da sua autoridade como mãe, da sua autoridade como líder, da sua autoridade jovem lá na escola. Você aprende assim uns negócios meio loucos. Mas se você não estudar a Bíblia, você não vai saber que você tem autoridade de fazer isso. Eu tenho até um testemunho que eu pensei assim, será que eu vou contar? Será que eu não vou? A pessoa nem está aí hoje. Mas foi algo mais ou menos assim, eu quero te falar não por causa de mim, presta atenção, mas a gente precisa ter entendimento e conhecimento daquilo que Deus pode nos usar para fazer, amém, queridos? Senão, a gente nunca vai estar apto para ser usado por Ele. Um dia eu recebo uma mensagem, meu marido está passando muito mal e tal, até queria compartilhar isso comigo. Meio assim, não tinha mais o que fazer. Eu estava no trabalho e eu mandei uma mensagem assim, entenda, tá, querido? É algo gerado pelo Espírito, não é por causa de mim. Amém? Amém? Segundo a minha palavra, taca óleo nesse homem e ora por ele. E manda essa dor embora. Eu nem sei o que aconteceu 2 dias depois. Eu sei que no dia, né, querido? Ela falou que ele não sentiu mais dor e dormiu igual uma criança. Aí você pode falar assim, mas que loucura é essa, pastor? Foi algo que o Espírito me levou a fazer. Mas se eu não tivesse a ciência daquilo que Deus pode fazer através de mim e através da vida da pessoa, eu não podia estar aonde ela está. Eu não podia orar por ela. Então, segundo a minha palavra, em nome de Jesus, bota óleo, ora, e o negócio aconteceu. Amém, querido? Você só pode ser usado naquilo que você tem ciência. Se você, um exemplo, vem para cá, um exemplo, ministério de louvor, vem para cá, tocar, cantar e tal. Somente isso. Se o pessoal do louvor não tiver ciência, que como Davi tocava, Saul era liberto de um espírito imundo, que o louvor pode ser usado para libertação, para cura, amém, queridos? Só vai ter entendimento disso. Eu vou só tocar, eu vou só cantar. Mas quando eu entendo, eu vou ministrar, é diferente. O pessoal da dança, se souber que através da sua dança, através dos seus movimentos, você está ministrando ao Senhor e não simplesmente apresentando uma dança para as pessoas, o Espírito Santo pode se mover através de vocês e curar, e libertar, e agir no sobrenatural. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, nós precisamos olhar com responsabilidade o nosso treinamento. Porque é o nosso treinamento que vai dizer se a gente vai estar apto a receber de Deus aquilo lá na frente ou não. E aí muitos falam assim, mas eu não tenho oportunidade. É ruim. Eu quero ver se Deus é justo. Deixa eu falar algo bem sério para você, discípulo e discipulador aqui. Nem teu discipulador pode embarrear o que Deus tem para fazer na sua vida. Barreirar que eu falo assim, impedir. Ser tampa. Se ele não souber, Deus vai levantar alguém e vai falar com você e você vai ser usado. Se você é alguém que Deus está vendo, que está sendo responsável com o seu treinamento, querido, não tem jeito. Deus vai fazer alguma coisa, vai te honrar e vai te levar aonde Ele quer. E ponto. Mas você e eu, nós precisamos olhar com responsabilidade. Sermos responsáveis no nosso treinamento. Se é para ensaiar, tem que vir ensaiar. Se é para orar, tem que orar. Se é para estar aprendendo sobre criar filhos, vai aprender sobre criar filhos. Se quer que teus filhos sejam uma bênção, aprenda. Seja humilde. Se é ser um pastor, vai estudar. Vai ralar joelho. Se eu quero ser um supervisor, vai fazer bem o trabalho de um bom dirigente. Então valorize o seu treinamento de hoje. Seja responsável. Seja responsável. Porque os grandes heróis, os grandes guerreiros, sempre passaram por um treinamento. Eu não estou dizendo que não entra o sobrenatural de Deus, mas de nós tem que ter essa responsabilidade. Nós temos que olhar para o nosso treinamento com responsabilidade.
e depois não reclamarmos com Deus porque algumas coisas não acontecem, se nós estamos desprezando o nosso treinamento. Aliás, nós estamos desprezando aquilo que Deus está colocando a nosso favor para o nosso próprio crescimento. E depois a gente reclamar com Deus. Terceira responsabilidade. Responsabilidade com o momento profético. E aí a gente vai agora para 2 Reis, capítulo 2. Primeira responsabilidade é com o quê? Vamos lá? Com o seu chamado. Segunda, com o nosso treinamento. Terceira responsabilidade, com o momento profético. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, ou quando estava o Senhor para levar Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram a Gilgal. 2 Reis 2, 1. Amém? Você já estava aberto lá. E no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas, olha só, os discípulos dos profetas, a escola de profetas, foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Olha só, Deus estava para levar Elias aos céus. Todo mundo já sabia. Todo mundo na escola de profetas já sabia. Eliseu sabia e com certeza Elias também. Então, Elias, de uma forma interessante, começa a fazer um teste com Eliseu, ao meu ver, tá? Segundo a minha interpretação. O momento está chegando, o momento chave está chegando e eu preciso ir ali. Todo mundo já sabia da forma que Elias seria levado. E Eliseu, como vive o Senhor, ou seja, minha primeira aliança com o Senhor sobre tudo, e como vive você, aliança com aquele que está acima de mim, eu não vou te deixar. Então foram a Betel. Versículo 4. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e juro pela tua vida que não te deixarei só. Desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas, outra cidade, foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Ou seja, a notícia se espalhou. Separando de você, respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida ele lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam de longe assim e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Olha só o que acontece. Momento profético, momento chave. Nós temos que olhar com responsabilidade para isso. O que isso tem a ver conosco? Elias está para ser levado aos céus. Isso podia acontecer a qualquer momento, em qualquer situação. Ninguém sabia como isso iria acontecer assim. Podia ser andando, parado, enfim. Elias quer ficar sozinho. Eliseu, seu discípulo, não permite. Não, eu vou contigo, eu vou contigo. O que Eliseu está atento? Eliseu está sendo responsável com o momento profético que está para acontecer. Lá atrás, o que Elias fez com Eliseu? Jogou o que sobre ele? Seu manto. Amém? Lá atrás, sua capa, seu manto. Então, Elias falou para Eliseu: você já sabe o que eu te fiz. Vai e volte. Aqui está para acontecer o cumprimento lá de trás. 50 profetas estão acompanhando, está todo mundo curioso para ver o que vai rolar. Qual vai ser a visão extraordinária, qual é o efeito especial que vai acontecer. Eu fico imaginando como deve ter sido isso. Eu imagino Elias
sabendo disso, no seu momento de já que ele sabe que a sua partida é chegada, tem muita gente perto. E aí ele fala, eles param frente ao Jordão. Eu imagino Elias assim dentro dele, agora chegou o momento. Eu tenho que ter um momento a sós com o meu discípulo. Elias bate seu manto no rio, passa o rio a seco com Eliseu. E aí Elias fala, em outras palavras assim, Eliseu, tu já sabe que eu vou, e eu já sei o que você está querendo, fala logo o que você quer. Vamos ver o que Eliseu pediu para ele? Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ou algumas versões falam porção dobrada, uma herança de porção dobrada do teu espírito. Quantos tem essa versão aí? Amém? Querido, olha o que está acontecendo aqui. Um momento profético na vida de Eliseu. Eliseu sabia que ele não podia sair de perto de Elias. Não podia. E aí Elias, quando ouve Eliseu pedir isso, Elias fala assim, dura coisa você pediu, difícil coisa você acaba de pedir. E só tem uma condição de você receber o que você está pedindo. Se você me ver o momento em que eu for levado aos céus. Está aí na sua Bíblia. Resumindo a história, é isso aí. Queridos, Eliseu seria o herdeiro natural de Elias? Sim ou não? Sim ou não? Eu, olhando essa versão, achei muito interessante porque ele fala assim, ser o principal herdeiro do seu espírito profético. Porque profetas tinham vários. Tinham vários profetas ali, vários alunos profetas ali. Só que o que Eliseu pede, deixa eu falar algo para você, é algo que me chama muito a atenção. Talvez chame a sua atenção por ele querer unção dobrada. Para mim, chama a atenção outra coisa. O senso de responsabilidade que Eliseu tinha. Porque o cara, para pedir isso, tinha que ser macho pra caramba, cara. Sabe por quê? Porque ele iria suceder Elias. Elias era o principal profeta de Israel. Você tem ideia do que é isso? Se algum irmão pede alguma coisa nesse nível hoje, como os discípulos pediram, a mãe dos discípulos, Tiago e João, pediram, ei, Jesus, quando o Senhor foi para a sua glória, permita que meus filhos estejam à sua direita e um à sua esquerda. Pedido ousado. O que os outros discípulos sentiram em relação a eles? Você precisa ler, irmão. Os outros discípulos ficaram na bronca com ele. Que negócio é esse, rapaz? Vocês estão pensando que vocês são melhor do que a gente? Os discípulos de Jesus ficaram na bronca com Tiago e João. Imagina, os outros discípulos ouvindo Eliseu pedir um negócio desse. Pô, meu irmão, tu tá achando que tu é o cara? O cara tem que ser macho, irmão. Tem que ser ousado, mas ele tem que ter um grande senso de responsabilidade. Sabe por quê? Porque ele, sendo o principal herdeiro, ele de fato se tornaria o sucessor de Elias. Ele teria que ser o profeta responsável, referencial por toda a escola de profetas. Ele tem um senso de responsabilidade gigantesco. Enquanto alguns homens na Bíblia falam assim, não, Senhor, não quero. Né? Gideão, não, eu sou o menor. Não, eu sou isso. Não, eu sou aquilo. Quantos homens, Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Eliseu fala, eu quero ser o cara que vai suceder você. Você tem ideia do que é isso, irmão? É muito senso de responsabilidade, é muito comprometimento com Deus. Eu fiquei doido quando eu li esse troço. Ser o principal herdeiro do teu espírito profético, unção dobrada. Meu irmão, quem foi Elias? O que Elias fez? O que Elias representa? A representatividade de Elias para o contexto atual e para o início da igreja primitiva, Elias era o referencial de profeta. Tanto que Jesus, quando está no monte, quem que aparece? Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Elias era o referencial.
Jesus foi comparado a Elias. E o cara queria ser o sucessor do cara, imagina. Imagina isso. Se o irmão chega hoje, humildemente, tá, querido? Entenda o paralelo, humildemente falando. Pastor, eu quero ser o teu sucessor. Você olha para o cara assim e está pensando que é o quê, irmão? É verdade ou não é, querido? Levanta o pezinho, o dedinho do pé. Eliseu, com toda ousadia, eu quero ser o cara que vai dar continuidade. Eliseu não ficou se escondendo não, irmão. Olha, se você quiser, se você achar que há em mim alguma coisa boa para te oferecer, Eliseu não, irmão. Eu entendo isso que foi uma escada na vida de Eliseu. Responsabilidade com o seu chamado como discípulo. Responsabilidade no seu treinamento. Consciência. E agora a responsabilidade com o momento profético. Por quê? Aonde o cara está, eu quero estar, irmão. E aí, deixa eu falar o que é o momento profético. Momentos especiais da parte de Deus. Que Deus proporciona para nós. E que só acontece naquele lugar. Se você não vai, você perde. E pastor, Tem coisas, irmãos, que Deus reserva para momentos especiais. E se você não estiver lá, perdeu. Por isso, que eu e você nós precisamos encarar de uma outra forma, com uma outra mentalidade, quando a gente se reúne para buscar o Senhor. Porque tem coisas que o Senhor ordena a sua bênção quando os irmãos vivem em união. Eu não estou dizendo que você um dia não vai poder faltar alguma coisa, quantos estão me entendendo aqui? Mas talvez você precise encarar os momentos de ajuntamento do povo de Deus de uma forma diferente. Aqui era um momento entre ele e o discipulador dele. Isso aqui eu já vou avisar, que eu vou tratar no Tadel, tá? Agora, entre nós, quando nós estamos juntos, queridos, faz de tudo para estar presente. Faz de tudo. Porque quando a gente para pensar o que a gente já fez por causa de dinheiro, já acordou de madrugada, já virou a noite, cansei de perder as contas de quantas vezes já fiz isso. E quantas vezes nós já esmurramos a nossa carne para algum benefício que vai perecer. Enquanto Deus separa às vezes momentos proféticos e a gente, faz assim. Vou ficar em casa. Eu preciso ter responsabilidade com o que Deus está fazendo, com o que Deus está falando. Eliseu sabia que aquele momento era um momento importante. Era um momento histórico. E ele precisava estar perto do seu líder. Querido, amado, tenha responsabilidade com o momento profético. Com o momento profético. Porque Deus desata algumas coisas, em alguns momentos, que se você não tiver, pode até ser que aconteça. Eu acredito que quando há em nós o desejo de estar presente, mas eu não posso estar, Deus me honra, amém, querido? E Deus proporciona alguns outros momentos. Mas quando eu sou irresponsável, quando eu não tenho responsabilidade com esse momento profético, por que Deus vai ficar proporcionando aquilo para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso ter uma atitude de buscar, de ser responsável com o momento profético. Quantos entenderam aqui? Digam amém. Amém, querido? E por último, a responsabilidade de Eliseu. Responsabilidade para com aquilo que eu peço. A Bíblia fala, Tiago, que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede o quê? Pede o quê? Mal. Quantos acreditam que Eliseu pediu bem?
Sim ou não? Pode falar, não é pegadinha não, tá? Mas eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu peço. Isso não é, querido, que você não vai poder pedir mais nada ao Senhor. Porque eu vejo que Eliseu pediu algo muito consciente. Nós temos que ter consciência daquilo que nós pedimos a Deus. Precisa estar embasado, precisa estar respaldado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que ousadia, às vezes é sinônimo de irresponsabilidade. Não. Toda atitude de ousadia tem uma responsabilidade. Um exemplo que eu dei da oração pelo celular é uma responsabilidade. Eu não faço isso assim de forma irresponsável. Faço em qualquer situação. Foi algo daquele momento. Por isso eu sei que eu preciso ser responsável com aquilo que eu falo, com aquilo que eu oro, com aquilo que eu peço. Então, se você tem orado, tem buscado a Deus, saiba que por trás do teu pedido e do conceder de Deus tem uma responsabilidade para você e para mim. Quantas vezes você já cantou? Quer ver uma coisa bem prática? Vamos para a prática, a teoria não tem graça. Eu serei pai de multidões. Bota aí na voz do Alex, tá? Tocarei em muitas gerações. Quantos já cantaram isso? Quantos já pediram isso de fato? O que você tem feito para se tornar um pai de multidões? Ponto. Você está orando, você está cantando, você está pedindo. Por isso que a gente tem que avaliar muito aquilo que a gente canta. Ou seja, de forma profética, eu prefiro fazer assim. Ou eu vou cantar de forma profética sobre a minha vida, ou eu não vou cantar. Porque eu quero ser responsável com aquilo que eu estou abrindo a boca para falar. Então nós precisamos ser responsáveis, sermos maduros diante de Deus naquilo que nós estamos pedindo. E não sermos como crianças irresponsáveis. Criança não tem responsabilidade. É só você ver, papai, me dá um brinquedo mais caro. Aí ela pega esse brinquedo mais caro, exemplo, esse carrinho de controle remoto e tal. E vamos fazer carrinho de bate-bate. Ela não tem senso de responsabilidade, não custou nada para ela. Menino, menina, como é que você fez isso? Olha, você está doido, eu gastei meu 13º todo para pagar esse brinquedo. Não tem senso de responsabilidade. E Deus é responsável, amém? Deus não vai dar algo para nós que Ele sabe que vai se perder. Deus deu unção para Eliseu. Quem deu unção para Eliseu foi Deus, amém, queridos? A unção vem de Deus, através do profeta Elias. Deus deu para Eliseu o que ele pediu, porque Deus viu que ele era responsável, ele tinha plena consciência do que ele estava pedindo. Nós precisamos ser responsáveis. Por quê? Quando a gente pensa em Eliseu, a gente pensa nos milagres que ele fez. É verdade ou não é? É ou não é, querido? Quando fala de ser como Jesus, fazer os milagres, curar, libertar, isso são privilégios. Mas por trás tem muitas responsabilidades. E eu espero que em nome de Jesus, a minha intenção é essa. Que você saia por aquela porta hoje bem consciente da sua responsabilidade como cristão. É porque eu estou falando demais. Já estou terminando, querido. Tranquilo, pode deixar, Léo. Nós precisamos, queridos, ser responsáveis. Deus não é responsável. Ah, eu quero unção, Deus, toma. Eu quero unção, Deus, toma. Ah, eu quero unção, Deus, toma. Tem gente que fica brincando com isso. Receba, receba, receba. A gente faz isso, mas com responsabilidade. Isaías 61 para encerrar. Verso 1 até o 9. Não precisa abrir não, só anotar. A unção tem um
propósito. Deus não vai dar algo para você que não tem um propósito. Ainda mais se tratando de unção. Algo tão precioso. A unção é necessária, sim ou não? É. Quantos querem receber mais da unção de Deus? Eu quero. Mas a unção tem um propósito. A unção não é para você se mostrar. Tanto que a primeira coisa que Eliseu faz, pega o manto de Elias, faz a mesma coisa, toca no Rio Jordão. Onde está o Deus de Elias? Pronto, ele atravessa seco também, faz o mesmo milagre que seu antecessor fez. Mas unção não é para a gente se mostrar. Unção serve para nos capacitar e também para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender, como igreja Jardim Esperança, Deus tem grandes privilégios para nós. Amém, queridos? Deus tem grandes obras, grandes conquistas. Você será colocado em lugares, eu creio, tão preciosos. Deus fará você crescer, avançar, multiplicar naquilo que Ele tem te confiado. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas saiba que existe uma responsabilidade por trás de cada privilégio. Isso não é para trazer peso ao teu coração, nem condenação. Mas você que tem buscado ser maduro no Senhor, encarar isso com maturidade. Ser responsável. Não brincar com o seu chamado. Jesus não te alcançou para você ficar aí sem fazer nada para Ele. Eu sou um discípulo de Jesus, mas não me pareço com Cristo, nem faço o que Ele faz. Opa, alguma coisa está errada. Isso é muito sério. Cada um no seu chamado, cada um na sua medida, claro, sem dúvida nenhuma, mas nada não dá. Jesus nos chamou com um propósito. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar.